Olá, pessoal do YouTube, estamos chegando com mais conteúdo aqui no canal para você. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, se inscreva, ative também o sininho no ato da inscrição, porque assim você se atualiza de tudo que acontece por aqui. Deixe seu like legal e não esqueça de compartilhar com seus amigos e colegas. Vamos então dar continuidade a respeito da nossa série de videoaulas a respeito de monografia, tá? Monografia que, como nós vimos aí na primeira aula, é também um tipo de trabalho de conclusão de curso, um tipo de TCC. Se você chegou aqui na segunda aula e não viu ainda a primeira, volte lá e olhe, assiste, preste atenção lá na primeira aula, no primeiro vídeo, certo? Porque é essencial para você compreender isso que nós vamos tratar aqui hoje nessa segunda aula, tá bom? Se você já assistiu a primeira, vamos então dar continuidade ao nosso processo. Voltando à questão de quem ainda não assistiu a primeira aula, você volta lá, assiste a primeira e depois pula aqui para a segunda aula para você pegar a sequência certinha, tá bom? Porque aí o seu processo de aprendizado vai ficar didático conforme é o nosso objetivo aqui, tá bom? No processo de lançamento dessas aulas aqui no canal, certo? Então, vamos já iniciar a nossa aula 2. Deixa eu só ampliar aqui. E nessa aula de hoje nós vamos justamente tratar de um outro passo importante aí da monografia, que é justamente definir a questão norteadora, o método e os objetivos da pesquisa, certo? Porque lá na primeira aula nós vimos que você escolheu o seu orientador, escolheu o seu tema, certo? E para você tratar, sofisticar cientificamente falando, esse seu tema que você escolheu para desenvolver sua pesquisa e realizar então a confecção da sua monografia, você precisa passar por essas etapas que nós vamos por esse processo que nós vamos mostrar aqui hoje, tá bom? Que é justamente entender o que é a questão norteadora em um trabalho, certo? Para que ela serve, o método de pesquisa e também os objetivos. Vamos definir também o conceito desses elementos que são aí tão importantes dentro do nosso trabalho, tá bom? Bom, vamos iniciar então pela chamada questão norteadora, tá bom? O que é então uma questão norteadora dentro de uma pesquisa, né? Bom, a questão norteadora se caracteriza por um caminho que dará norte à pesquisa. Ou seja, é na questão norteadora que você vai é, se ancorar para poder desenvolver a sua pesquisa, certo? A questão norteadora serve como uma direção para evitar que você se perca ao longo do desenvolvimento do seu trabalho, ao longo do desenvolvimento da sua pesquisa. Então, vamos pensar na questão norteadora como uma espécie de bússola, por exemplo, que vai indicar o caminho que você deve seguir sem que você se perca desse caminho, sem que você furte desse caminho em algum momento, certo? Então ela vai te segurar. Então, tudo que você fizer dentro da sua pesquisa, você deve pensar o seguinte: esse passo, esse procedimento que eu estou desenvolvendo, atende à minha pergunta norteadora? Atende à minha problemática dentro do meu trabalho? Pense na questão norteadora como um problema, como a problemática central do seu trabalho. Então é justamente isso que vai servir, é justamente esta a função da questão norteadora em seu trabalho, tá bom? É fazer com que você não fuja do caminho que você tem que seguir. Repito e friso mais uma vez, tudo que você fizer dentro da sua pesquisa, você tem que pensar, isso que eu estou pretendendo realizar, essa ideia, ela está coerente com minha pergunta norteadora? Está coerente com a proposta do meu trabalho? Se não estiver, não coloque em prática, porque você corre um risco de fugir aí do seu principal objetivo. É justamente por isso que a questão norteadora ela vai estar diretamente ligada ao objetivo do seu trabalho, principalmente ao objetivo geral do seu trabalho, e a gente vai frisar isso quando a gente for discutir objetivos, a questão dos objetivos aqui abaixo, certo? Então, a questão norteadora ela vai estar conversando diretamente com os objetivos,
certo? Sobretudo com o objetivo geral do seu trabalho, vai estar conversando com o método e com todos os outros elementos do seu trabalho, certo? Porque, como eu falei, ela vai te direcionar e você não deve fugir dela. Tudo que você quiser, você quiser desenvolver, você vai ter que perguntar à questão norteadora. Eu estou respondendo a essa pergunta? Eu estou respondendo a problemática do meu trabalho? Se sim, perfeito, pode colocar em prática. Se não, cai fora, tá bom? Então, é essa a função da questão norteadora. E aqui eu separei um exemplo para vocês, tá? Deixa eu só sinalizar aqui em uma cor diferente. Aqui o exemplo que eu coloquei para vocês de uma questão norteadora, certo? Normalmente ela é uma questão geral, que ela é ampla, certo? Ela é ampla já justamente para poder abranger todo o seu trabalho. Exemplo: como se formou a identidade cultural brasileira? É uma pergunta. Então, se eu quero entender como que a identidade cultural brasileira se formou, eu vou caminhar por aspectos, vou caminhar por processos que vai fazer com que eu compreenda como se formou a identidade cultural brasileira. Então, tudo o que eu fizer, eu vou me perguntar: esse caminho que eu quero seguir vai favorecer o meu objetivo? Vai favorecer a minha pergunta? Vai responder a minha pergunta norteadora, que é justamente como se formou a identidade cultural brasileira? Então, pessoal, a questão norteadora dentro do seu tema é um elemento essencial para você desenvolver a sua pesquisa para constituir, então, a sua monografia. E aí, retomando um pouco da aula passada, né, a gente escolhe o tema, na sequência, a gente já verifica aí o que é que eu vou problematizar dentro desse tema. E aí vem o problema, e aí vem a questão norteadora, certo? A partir do tema você desenvolve a sua pergunta, você desenvolve o seu problema para você caminhar em prol de responder a esse problema, em prol de resolver a esse problema, em prol de responder a essa questão. Qual é essa questão? A pergunta norteadora. Então, a minha pesquisa, vamos supor que meu tema é, a cultura brasileira, de forma bem ampla, tá falando. Claro que o tema tem que ter delimitação, mas deixa eu falar, só para exemplificar para vocês. O meu tema é a cultura brasileira. E aí, dentro do tema, eu escolho a pergunta norteadora, que é aonde eu vou caminhar para poder entender a cultura brasileira. E aí eu extraio a pergunta: como se formou a identidade cultural brasileira? Pronto. Aí agora eu vou trabalhar por meio dos meus objetivos, do meu método ou dos meus métodos para responder justamente a isso. Como se formou a identidade cultural brasileira? É isso, basicamente, que vai dar um rigor científico à minha pesquisa e, consequentemente, à minha monografia. Tá bom? E aqui eu trago uma observação. A partir disso, todos os encaminhamentos que você tomar dentro da pesquisa deve responder à pergunta norteadora. É justamente isso que eu falei para vocês agora há pouco, certo? Então, retomando, você vai escolher o tema do seu trabalho, você vai escolher o tema que você quer pesquisar, quer se aprofundar. A partir desse tema, você escolhe uma pergunta norteadora, uma pergunta que você vai se ancorar para desenvolver a sua pesquisa, certo? Por que isso? Como isso? Então, a pergunta norteadora ela vai sempre partir desse pressuposto, certo? E aí, todos os procedimentos que você tomar dentro do seu trabalho, você vai perguntar se está respondendo a pergunta norteadora, essa determinada ideia que você teve, esse determinado procedimento que você eh, pensou em desenvolver dentro do seu trabalho. A pergunta norteadora vai ser um fio condutor da sua pesquisa e de todos os processos que nela você tomar, tá bom? E a pergunta norteadora vai estar linkada diretamente com os objetivos do seu trabalho, sobretudo com o objetivo geral, tá bom? E a gente vai ver isso aqui detalhadamente. Vamos lá. O que são os objetivos numa pesquisa científica? Bom, trata-se do lugar
onde você quer chegar. O objetivo é basicamente isso, tá? Os objetivos dentro da pesquisa é justamente o lugar onde você quer chegar. Você vai trabalhar para poder chegar nesse lugar. E a pergunta norteadora que a gente falou agora há pouco, ela vai te guiar até o seu objetivo. Observe a ligação entre uma coisa e outra. Não é nada solto. Tudo tem uma coerência. Tudo tem uma lógica. Certo? Então, a pergunta norteadora é o caminho ali para você seguir sem fugir dela, certo? Sem tangenciar essa pergunta, para poder chegar ao lugar final, ao destino final. Qual é o seu destino final? O objetivo, certo? Então, o objetivo trata-se do lugar onde você quer chegar. O que você quer alcançar com a sua pesquisa? Aí você se faz a pergunta, você escolhe o tema, você vê a pergunta norteadora e você pensa, onde você quer chegar com a sua pesquisa? O que é que você quer pesquisar? O que é que você quer trazer de novo com essa sua pesquisa, com essa sua intenção em trabalhar esse tema? O que é que você quer trazer de novo é justamente o seu objetivo. O onde você quer chegar é justamente o seu objetivo dentro da pesquisa, tá bom? E aqui eu trago uma observação importante, né, para poder frisar essa questão. De acordo com Marconi e Lacato, certo? Que é justamente um livro muito importante que traz aí procedimentos, explicações de procedimentos de trabalhos científicos, chamado Fundamentos da Metodologia Científica, né? Que diz o seguinte sobre o objetivo. Toda pesquisa deve ter um objetivo para saber o que se vai procurar e o que se pretende alcançar. Nesse sentido, para uma pesquisa ser desenvolvida, é necessário ter os objetivos traçados de acordo com a pergunta sistematizadora. Observe que nós discutimos pergunta sistematizadora aqui acima. Repito, de acordo com Marconi e Lacatos, toda pesquisa deve ter um objetivo para saber o que se vai procurar e o que se pretende alcançar. Nesse sentido, para uma pesquisa ser desenvolvida, é necessário ter os objetivos traçados de acordo com a pergunta sistematizadora. Como eu falei, está tudo linkado, é tudo lógico, certo? Então, um vai estar demandando o outro. A pergunta sistematizadora vai estar demandando e te levando no caminho do alcance do seu objetivo, certo? Vai estar te levando direcionando ao seu ponto final, ao seu destino final, que é justamente o alcance do seu objetivo e o cumprimento, então, da discussão do tema que você pretende com a sua pesquisa e, consequentemente, trazer uma discussão nova ali sobre aquele tema. E aí é a contribuição da sua pesquisa para o mundo da ciência. É justamente o cumprimento desse objetivo. Certo? Então é nesse sentido que vai se caminhar. Então o intuito do objetivo é justamente esse. Quando falamos em objetivo, estamos falando aí de uma complexidade, porque o objetivo ele é dividido aí em algumas categorias, certo? Temos então o objetivo geral, certo? E também temos os objetivos específicos, que está logo aqui. Opa, aqui vou botar de rosa mesmo para poder ficar igual. Isso, vamos lá. Aqui, objetivos específicos. É só para vocês ficarem, compreenderem direitinho aqui com os marcadores, para ficar melhor organizado, tá? Muito bem. Tipo de objetivos. Nós temos, então, o objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral deve ser amplo e baseado na pergunta norteadora, como eu falei para vocês, certo? Então, o objetivo geral deve compor aí, por isso que ele é amplo, ele deve compor justamente aquilo que você quer de forma direta, certo? Dentro da sua pesquisa. Eu quero isso e isso.
é o seu objetivo geral. Com a minha pesquisa eu quero mostrar isso e isso, eu quero discutir isso e isso. Ponto, é o seu objetivo geral. Não precisa conversar demais, tá? Exemplo, compreender, exemplo de um objetivo geral, tá? Compreender como se formou a identidade cultural brasileira, certo? E aí a gente volta aqui à questão da pergunta norteadora. Como se formou a identidade cultural brasileira? Já que o meu tema é cultura brasileira, a minha pergunta norteadora diz o seguinte: como se formou a identidade cultural brasileira? Aí o meu objetivo, ele está geral, ele está justamente ancorado na pergunta norteadora, na pergunta sistematizadora, né? Compreender como se formou a identidade cultural brasileira. E a gente vê aqui que o verbo compreender, ele é bem complexo, ele abrange bastante coisa, né? Então, o objetivo geral é sempre vir nessa pegada de analisar, com verbos como analisar, compreender, investigar, verificar, né? Sempre verbos que abrangem complexidades, justamente porque é um objetivo geral, né? Particularmente, eu gosto muito de utilizar o compreender, porque para você compreender algo não é do dia para a noite, é algo que requer uma série de etapas, né? Esse compreender, ele é cheio de degraus que a gente tem que subir um a um para a gente compreender de fato, para a gente chegar a esse objetivo final de compreender. É por isso que nos objetivos gerais eu gosto muito de utilizar o verbo compreender, justamente por essa questão. Isso é particularidade minha, né? Mas compreender está aí super incluído dentro dos objetivos gerais, porque realmente ele favorece essa complexidade, ele dialoga bastante com essa complexidade que já tem o perfil do objetivo geral, né? Então, observe que o meu objetivo geral está diretamente ligado, então, com a minha pergunta sistematizadora, com a minha pergunta norteadora, que ela diz o seguinte: como se formou a identidade cultural brasileira? E aí, meu objetivo geral vem compreender como se formou a identidade cultural brasileira. Tá? Objetivo geral, repetindo, deve ser amplo e baseado sempre na pergunta norteadora. Agora a gente vai discutir os objetivos específicos. Tá? São objetivos complementares ao objetivo geral. Serão partículas do objetivo geral, que irão contribuir para o alcance do objetivo maior, que é o geral. Então, lembra que eu falei dos degrauzinhos que o objetivo geral possui? Quem vai, quem vai formar justamente esses degraus para se chegar ao topo, que é o cumprimento do objetivo geral, são justamente os objetivos específicos. É por isso que eu coloquei aqui, ó, são partículas do objetivo geral. Então, os objetivos específicos vão estar incluídos dentro da nomenclatura do objetivo geral, porque é justamente através dos objetivos específicos que você vai caminhando, cumpre um hoje, cumpre o outro amanhã, cumpre o outro depois. Daqui a pouco você chega e finaliza, terminando aí e cumprindo o seu objetivo geral. Então, os objetivos específicos servem justamente para você alcançar o objetivo geral. E quem é que vai caminhar contigo através dos objetivos específicos? Quem é que vai te guiar no cumprimento de cada um dos objetivos específicos? Justamente a pergunta norteadora. Observe como uma coisa está ligada à outra, certo? Uma coisa está coerente com a outra, porque é dessa forma que se caracteriza o rigor da ciência, o rigor científico, tá bom? Vamos lá então. O objetivo geral deve ser amplo, baseado na pergunta norteadora, certo? Sempre abrange aí a complexidade geral do seu trabalho, da sua pesquisa. E aí vem os objetivos específicos, né, que são objetivos complementares ao objetivo geral. São partículas, são degraus que vão fazer, que vão te levar ao cumprimento então do objetivo geral. Irá então contribuir, certo? Irão contribuir para o alcance do objetivo geral, certo? Então, esses são os objetivos específicos, e claro que eu trouxe aqui exemplos desses objetivos específicos para vocês. Eu trouxe aqui 3 objetivos específicos. Tá? Em uma pesquisa, pessoal, no mínimo 3 objetivos específicos, 4 objetivos específicos no mínimo, tá bom? Dependendo aí da complexidade da pesquisa, tá bom?
Muito bem, o exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Identificar, se o meu objetivo geral, se a minha pergunta norteadora é como se formou a identidade cultural brasileira. E aí eu venho aqui com o meu objetivo geral, compreender como se formou a identidade cultural brasileira. Então, para poder seguir de acordo com minha pergunta norteadora, para atender ao meu objetivo geral, então eu vou para esses objetivos específicos. Identificar os povos que chegaram ao território brasileiro no período da colonização. Então, se eu vou estudar, se o meu objetivo geral é compreender como se formou a identidade cultural brasileira, um dos meus objetivos específicos vai ser justamente entender como chegaram os povos diferentes aqui no nosso território que contribuíram para a formação da identidade cultural brasileira. Olha só a lógica. Aí eu venho aqui com outro objetivo específico, verificar como essas diferentes culturas conviveram no território, certo? Então, ao analisar como essas diferentes culturas conviveram aqui no território, também é uma forma de compreender como se formaram esses laços entre diferentes povos e diferentes culturas que resultaram na formação da cultura brasileira. Outro objetivo específico, analisar os conflitos entre diferentes culturas nesse espaço, verificar como o espaço se tornou também, o nosso território se tornou um espaço de disputa por espaço mesmo, por essas diferentes culturas, né? Uma cultura querendo se tornar hegemônica, querendo eliminar, barrar as outras culturas, e assim, e tudo isso caracterizou, consequentemente, a identidade cultural brasileira, né? Então, observe que os meus objetivos específicos, eles vêm todos ancorados justamente no meu objetivo geral, sendo guiado por a minha pergunta norteadora. Então, uma coisa está ligada com a outra, e é justamente dessa forma que nós vamos, então, pensar na elaboração dos objetivos para, consequentemente, desenvolver, então, a, a nossa pesquisa. E depois, então, construir a nossa monografia, certo? É um processo bastante complexo, que exige bastante atenção, mas que, se a gente for analisar, uma coisa está diretamente linkada com a outra, certo? Vamos lá. Agora que a gente falou já de pergunta norteadora e também de objetivos, a gente agora vai falar de método de pesquisa, tá bom? Vamos falar aqui de método de pesquisa. O que é, então, o método? Deixa eu só sinalizar aqui uma cor diferente para vocês irem acompanhando. Lembrando que essa apostila está disponível aí na descrição do vídeo, certo? Para vocês acompanharem aqui conosco, tá? Bora lá. O que é o método? É um caminho sistematizado que permite ao pesquisador alcançar seus objetivos de maneira segura, eficiente e prática. Observe que tem aqui a palavra sistematizado, tá? Que permite ao pesquisador alcançar seus objetivos de maneira segura, eficiente e prática. Observe que permite ao pesquisador alcançar seus objetivos. Ou seja, o método também está ligado a tudo isso que nós discutimos aqui anteriormente. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu trazer aqui uma citação para vocês, também do livro de Marconi e Lakatos, certo? Fundamentos da Metodologia Científica, que está logo aqui. Deixa eu só colocar aqui página 59, isso mesmo, que vai trazer aí uma definição de método bem clara aqui para a gente, tá? Conceito de método. A ciência se caracteriza pela utilização de métodos científicos, mas nem todos os ramos de estudo que emprega esses métodos são ciências. A utilização de métodos científicos não é, portanto, da alçada exclusiva da ciência, mas não há ciência sem emprego de métodos científicos, né? Então, não há, se
se fizermos um trabalho, por exemplo, e sem escolher um método científico, não é uma pesquisa científica, certo? Então, para validar como pesquisa científica, é óbvio que deve ter aí o método, tá? Então, aqui a gente já começa a definir, então, Marconi e Lacatus começa a definir aqui de maneira mais precisa, então, o que é método. Método é um conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo de produzir conhecimentos válidos e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. Então, a gente vê aqui que o método, pessoal, ele vai ajudar justamente na identificação de erros, se está caminhando no caminho certo, se está atingindo, atendendo ao que a pergunta sistematizadora da nossa pesquisa visa, certo? Se está respondendo a pergunta sistematizadora, certo? É por isso que ele é sistemático, né? Porque está dentro de um sistema, dentro do sistema, dentro do rigor científico, certo? Que possui etapas rigorosas que devem ser cumpridas para a pesquisa ela ter sua validade científica, certo? Então, o método é justamente o molde, a forma da sua pesquisa, certo? Isso não significa que você tem que ficar limitado, engessado dentro da sua pesquisa, sem poder, vamos dizer, falar demais. Não, não é isso. Você pode caminhar para onde você desejar, desde quando o seu desejar esteja ancorado na pergunta sistematizadora e atendendo ao método que você escolheu. Ah, professor, mas como eu vou escolher os métodos? Ou o método da minha pesquisa? Para isso, você precisa conhecer quais são os tipos de métodos para a pesquisa científica, tá bom? E é justamente isso que nós vamos ver agora. Ó, dentro da pesquisa científica, nós temos o seguinte tipo de métodos, tá? Tipo de método de pesquisa. Temos, então, a pesquisa qualitativa. Certamente você já ouviu falar desse tipo de método, tá? Que a pesquisa qualitativa analisa os resultados do problema por intermédio da investigação de todo o contexto em que determinado objeto esteja inserido, principalmente as subjetividades do objeto, certo? Então, você vai escolher o seu objeto de estudo, a sua pesquisa, vai passar por todos esses passos que eu já ensinei anteriormente, nesta aula e na aula anterior, lá na primeira aula, certo? E se você escolher o método da pesquisa qualitativa, né, isso vai depender muito do seu objetivo. É por isso que o objetivo ele vai vir antes do método. Porque se você pretende eh, analisar as subjetividades, o contexto, o cenário em que aquele objeto está inserido, o cenário social, antropológico, sociológico em que aquele objeto está inserido, você certamente vai para o método qualitativo, o método da pesquisa qualitativa, porque você vai estar tratando do contexto em que o seu objeto está inserido, das subjetividades que aquele objeto está inserido, tá? Das singularidades em que aquele seu objeto está inserido, por que ele está ali, quais as influências que esse objeto causou naquela comunidade, naquela população local, daquele lugar que ele está inserido, quais as proporções que isso tomou, e é de conhecimento daquela comunidade sobre o valor histórico, o valor social, o valor cultural que aquele determinado objeto possui. Então, isso se chama as subjetividades do objeto, as subjetividades do tema. E aí, isso a pesquisa qualitativa vai te responder, tá bom? Outro método é justamente a pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa, ela é mais limitada à questão de coleta de dados, de números, tá? Trata-se de uma pesquisa que envolve coleta de dados e se baseia em gráficos e números para apresentar seus resultados. Ou seja, é uma pesquisa que ela vai ser mais é um método que vai abranger mais a questão exata, né? Da exatidão, no sentido de coletar dados, de realizar tabelas, certo? A respeito do seu objeto de estudo.
vai trabalhar com números, certo? Então, esse é o objetivo da pesquisa quantitativa. Ela vai ser, ela vai se preocupar, esse método vai se preocupar mais com a quantidade, com os números, do que com a descrição necessariamente das subjetividades do objeto, como é, por exemplo, a pesquisa qualitativa, certo? Porém, nós temos também um outro método, que justamente é a pesquisa quali-quant, que vai juntar justamente a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. Nesse caso, além de você trabalhar com a coleta de dados, com os números, com as tabelas, você vai trabalhar também com a descrição, com a análise subjetiva, com o contexto subjetivo, com o cenário daquele determinado objeto. Pesquisa qual e quant. Pesquisa que é composta por uma junção entre a pesquisa qualitativa e quantitativa, pois envolve a investigação do contexto subjetivo do objeto, que é a pesquisa qualitativa, que é a pesquisa qualitativa. E, para isso, necessita de coletar dados atendendo à pesquisa quantitativa. Então, no método quali-quant, né, muito utilizado inclusive nas ciências sociais, vai analisar o contexto descritivo do objeto, o contexto em que ele está inserido, mas também vai analisar aí as questões quantitativas, né, números, tabelas, enfim. Né? Isso depende muito do tema, depende muito da pesquisa. Outra pesquisa, e a mais popular delas, é justamente a pesquisa bibliográfica. Tá? A pesquisa bibliográfica é uma das mais utilizadas, sobretudo por graduandos, na construção aí do seu TCC, da sua monografia, porque a pesquisa bibliográfica vai funcionar como uma espécie de revisão bibliográfica, porque vai se analisar justamente aquilo que já se tem escrito sobre aquele determinado tema. Pesquisa bibliográfica é basicamente uma revisão bibliográfica onde serão analisadas pesquisas de outras pessoas sobre aquele determinado tema. Com isso, desenvolver relações, comparações e outras análises sobre esses trabalhos. É o tipo de pesquisa mais comum. Então, a pesquisa bibliográfica vai justamente pesquisar os autores, as autoras, o que já se tem escrito sobre aquele tema que você escolheu, sobre aquele determinado objeto, e você vai fazer uma análise justamente do que já se tem escrito, e a partir daí você vai fazer comparações, fazer críticas, né, construtivas a respeito do que já se tem escrito. Você pode apontar que essas pesquisas que já existem, esses trabalhos que já existem a respeito desse tema, não, não, não não foram suficientes para abordar o tema, enfim. E aí a sua intenção pode ser essa, justamente de cobrir essas lacunas existentes nesses trabalhos, certo? Obviamente, dentro de um parâmetro sempre de crítica construtiva, porque é assim que a ciência trabalha, é assim que a ciência produz, tá bom? Obviamente, respeitando tudo que já se tem escrito a respeito desse determinado tema, mas é desta forma que você vai, então, realizar a sua pesquisa com o método bibliográfico. Por falar em pesquisa bibliográfica, eu trago aqui também uma citação de Marconi e Lacatos, né, do livro Fundamentos e Metodologia Científica, para elucidar um pouco mais a respeito da pesquisa bibliográfica, porque eu trago isso para poder frisar aqui para vocês, porque o método de pesquisa bibliográfica é o mais utilizado, sobretudo na graduação, tá? E, então vamos lá, eu acho que aqui na página 34, isso, exatamente, página 34. O que é a pesquisa bibliográfica e suas fases? A pesquisa bibliográfica é um tipo específico de produção científica. É feita com base em textos como livros, artigos científicos. Deixa eu só marcar aqui para vocês poderem me acompanhar. É feita com base em textos como livros, artigos científicos, ensaios críticos, dicionários, enciclopédias, jornais, revistas, resenhas e resumos. Hoje predomina o entendimento de que artigos científicos constituem o foco primeiro dos pesquisadores, porque é neles que se pode encontrar o conhecimento científico atualizado de ponta. Entre os livros distingue-se os de leitura corrente e os de referência. Os primeiros constituem objeto de leitura refletida, realizada com detida preocupação de tomada de notas, realização de resumos, comentários, discussões, etc. Os livros de referência são livros de consulta, como dicionários, enciclopédias, relatórios de determinadas instituições,
como o do Banco Central e do IBGE. Então, a pesquisa bibliográfica, ela vai justamente perpassar aí por esses elementos, né, de revisão de livros, de artigos, de revistas, ainda que os artigos e livros são os mais procurados para, então, fomentar esse determinado método da pesquisa bibliográfica, como falei para vocês, é o mais comum. Temos também outro que é bastante comum, né, mas principalmente na pós-graduação, e já na graduação também ele é comum, que é a pesquisa de campo, certo? A pesquisa de campo é que é necessário que o aluno recorra ao lugar que envolve objeto de estudo, né? Não por acaso é chamado pesquisa de campo. Para isso é necessário realizar entrevistas, observações, comparações, fotos, seja, na maioria das vezes o aluno precisa desenvolver suas próprias fontes a partir do seu envolvimento total no campo. Por exemplo, vai fazer uma pesquisa em uma determinada comunidade, né? Então, para fazer essa pesquisa, o seu objeto está na comunidade, vai se precisar, então, fazer entrevistas, sabe? E essas entrevistas é justamente a criação de suas próprias fontes. O aluno vai estar criando suas próprias fontes, vai fazer fotografias, né? Enfim, é por aí que permeia, então, a pesquisa de campo, certo? E é mais um método bastante aí utilizado. Obviamente, tem outros métodos de pesquisa científica, porém, esses são os principais: pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, pesquisa quali-quant, pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo são os métodos aí principais. Então, se você já escolheu o seu tema para realizar sua pesquisa e sua consequente monografia, seu consequente TCC, certo? Você já escolheu o seu tema, já tem seu orientador, pense na sua questão norteadora, porque ela vai te guiar aí, tudo que você pensar em desenvolver, você vai analisar se está respondendo a sua pergunta norteadora. A partir disso, você pensa no seu objetivo geral linkado coerente com a pergunta sistematizadora, nos objetivos específicos que vai fazer com que, por meio da pergunta norteadora, você consiga atender ao seu objetivo geral por meio dos objetivos específicos e no método para poder sustentar e moldar o desenvolvimento da sua pesquisa, certo? Então, a aula de hoje foi justamente para a gente esclarecer justamente essas questões mais técnicas a respeito do desenvolvimento da pesquisa, tá bom? E a gente vai se ver na terceira aula, onde vamos tratar de novos aspectos aí, de novos passos para você tomar no caminho da sua pesquisa. Tá bom? Deixe seu like, compartilhe muito com seus amigos e colegas, falem se estiver gostando, tá bom? É um prazer tê-los e tê-las aqui. Até a próxima. Vou deixar aqui também na descrição dessa aula o link da aula 1, juntamente também com essa apostila para vocês conferirem e vocês se repertoriarem melhor a respeito do que a gente discutiu aqui, tá bom? Um abraço e até mais.